Beleza? Então, cadê a tela aqui? Aqui. Então, vamos lá, fazer essa correção aqui. Prova que foi para a Câmara de Campinas. Permitir. Câmara de Campinas, né? Que sempre tem um nível um pouquinho mais elevado aí. Mas essa até que matemática não estava tão pesada. Mas bastante continha de frações aí para a gente fazer. Cargo de técnico legislativo. Então, aqui a gente vai fazer... Tem 5 questões de matemática. E depois tem 5 de informática, mas uma delas é Excel, então a gente não vai fazer a de Excel. Então a gente vai fazer mais 4 de informática também, depois das 5 de matemática. Beleza? Vamos lá, começar aí pela 11. Vamos começar aquele esqueminha lá, vocês dão a resposta primeiro, depois a gente faz a resolução aí. Pode dar a resposta sem medo de errar, sem medo de ser feliz. Tá. Tô pegando meu papel, mas pode seguir, pode seguir. Pega aí, Renato. Essa daí, eu chutei, porque eu fiquei meio confusa, a letra D, 12. E qual que é a versão dessa prova? Porque no gabarito tinha várias versões. Aqui, ó, aqui em cima, ó, versão 02. Em cima onde? Lá na plataforma lá, eu coloquei lá no... Eu descrevi lá na plataforma lá qual que era a versão da prova. Tá. Mas essa é a 02. Das 4 que tem lá, dos 4 gabaritos, esse é o versão 2. Ah, tá certo. Tá? E aí, mais alguma resposta diferente da D? 18. A minha deu A, 18. 18. Eu também. Beleza. Então vamos lá para a resolução. Determinado número de documentos precisam ser transcritos. E o técnico responsável pelo serviço transcreveu 40% na segunda-feira. Dos documentos restantes, 60% foram transcritos na terça-feira. E os últimos 12 documentos foram transcritos na quarta-feira. O número de documentos transcritos na terça-feira foi de... Então, vamos lá. Então, a gente tem uma quantidade X de documentos que a gente ainda não sabe qual que é, né? Então, a gente não tem esse valor. Vamos colocar aqui, ó, total de documentos a ser transcritos é um valor X. Aí, eu vou ter segunda, terça e quarta-feira. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Só organizando aqui meus dados. Então, dessa quantidade X de documentos que eu tenho, na segunda-feira, cadê aqui? Aqui, ó, 40% dos documentos foram transcritos na segunda-feira, tá? Então, 40% do total de documentos, né? 40% de X. Eu ainda não sei o X, vamos deixar só 40% de X. Dos documentos restantes, tá? Então a gente tem que se atentar com esse detalhe aqui. Ele está falando que 60% foram transcritos na terça-feira dos restantes, né? Ou seja, não é 60% do total de X. É o X menos o 40% que ele fez na segunda. Então, aqui a gente vai usar 60%. Ele fez 40% aqui na segunda. Ou seja, quanto que é o restante? Sobrou 60%. Desse 60% que sobrou, ele fez 60% na terça-feira. Tá? Então, aqui, ó, só se atentar a isso. Ó, 60% de 60%. 60% de 60%. E por enquanto a gente ainda não tem valores, só porcentagens. Tá? Aqui a gente sabe aqui que quando a gente vai fazer quando a gente tem esse D aqui no meio, é a mesma coisa que a gente vai fazendo uma multiplicação. Tá? Então aqui você vai fazer essa multiplicação aqui, ó, 60 vezes 60. Né? Seria a mesma coisa se você fizer isso daqui, ó. 60 sobre 100 é 0,6. 0,6 vezes 0,6. Que vai ser igual a 0,36, ou convertendo para porcentagem, 36%, tá?
Então, aqui, ó, 60% de 60% é o mesmo que eu estiver falando de 36% do meu valor total. E na quarta-feira, deixa eu apagar aqui. E na quarta-feira, os últimos 12 documentos. Tá? Então, aqui, quarta-feira, ele fez 12 documentos. Que eram os 12 restantes. O número de documentos transcritos na terça-feira, ou seja, que representa esses 36% aqui do total, é quanto? Então, aqui, como que eu posso resolver isso daqui? Eu preciso saber quanto que é o meu total de documentos, né? Então, qual que é o meu total de documentos? É a quantidade de terça mais... Vou fazer diferente aqui, ó. É a quantidade de terça mais de segunda, mais terça, mais quarta. Então, eu vou somar esses valores aqui, ó. 40%, com 36%, com 12%. Tá? Então, se eu somar essa quantidade aí, eu vou ter que chegar ao meu 100%, tá? Então, eu posso fazer assim, ó. Então, eu quero descobrir quanto que é o meu 100%. Meu 100% vai ser igual a 40% mais 36% mais 12, tá? Quantidade da segunda, da terça e da quarta. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter 100% é igual a 76%. 76% mais 12. Aí eu passo 76 para o outro lado, né? Ele está positivo, ele vai negativo. Então vai ficar 100% menos 76% é igual a 12. Fazendo essa subtração, vou ter que 24% é igual a 12. Tá? Aí o que é... Cheguei num valor aqui, mas o que a questão está me pedindo? Está me pedindo, ela quer saber quanto que é na terça-feira. Na terça-feira é 36%. Então, faço uma regra de 3 agora. Né? Ó, eu sei que 24% é igual a 12. E 36%? Vai ser igual a um x aqui. Tá? Então, eu posso fazer essa regra de 3 aqui. Então, aqui, ó, faço 24 vezes x, 24x. 36 vezes 12 vai dar 432. 432. Passo 24 para lá, dividir no 432. Meu x vai ser 432 dividido por 24, 18. Então, aqui, ó, eu descobri quanto que vale meu 36%. Meu 36% vale 18, que é a letra A. Talvez vocês possam ter feito diferente para, em vez de achar em vez de você encontrar o 24% aqui, vocês teriam achado o valor total de documentos também. Foi primeiro, isso aí. Né? Pode fazer primeiro achar o total dos documentos, né? Mas como aqui eu já tinha já sabia que aqui no meio era 36, que era a quantidade, a porcentagem que ele queria no exercício. Então, eu peguei aqui o 24% que vale 12 documentos e fiz uma regra de 3 a partir daqui. Eu poderia fazer uma regra de 3 para achar o 100%, para depois achar o 36%. Teria alguns outros caminhos aí, mas por fim você ia chegar nesse 18 aqui também. Deu para entender? Bom, então, vamos embora. Teve algum exercício desses 5 de matemática aqui, que foi mais difícil? E se eu falar que eu fui nessa prova, eu acertei as matemáticas, mas eu não consegui fazer a 12 hoje. Olha como é que é o treinamento, né? Você ficar com contínuo, né? Eu parei de fazer exercício. A minha mais complexa foi a 13. Engraçado, né? Não, tipo, no dia eu acertei e hoje simplesmente eu errei. Acontece, já aconteceu comigo também, na hora de refazer uma prova, também não lembrar qual foi o caminho que eu fiz naquela. Não, tipo assim, uma vez você consegue achar de uma forma tão simples,
Depois você não consegue, você se mata e esperneia e não acha. A importância de você fazer, nem que for os 10 exercícios por dia, tem que fazer, 5, 10. Tem que manter a constância, isso é o principal. Bom, então vamos fazer a 12 aí. Em um escritório, há 126 processos para serem arquivados. Após o primeiro dia de trabalho, a razão do número de processos arquivados para o número de processos não arquivados era de 2/7. Na manhã do segundo dia de trabalho, mais alguns processos foram arquivados, de modo que a razão passou a ser 2/5. O número de processos arquivados na manhã do segundo dia de trabalho foi... Então, em um escritório há 126 processos. Então, total de processos é igual a 126. No primeiro dia de trabalho, a razão do número de processos arquivados, ou seja, razão, né, é um número assim, ó, um sobre o outro. Então, vamos colocar aqui, ó, no primeiro dia, né, que ele vai falar do primeiro dia, depois ele vai falar do segundo dia. Após o primeiro dia de trabalho, a razão de número de processos arquivados para o número de processos não arquivados é de 2/7, né? Então, aqui, a razão é sempre na mesma sequência que ele está falando. Então, processos arquivados vale 2 partes, processos não arquivados tem embaixo, vale 7 partes. Então, no primeiro dia, 2/7. Então, aqui a gente sabe que o 2 são os arquivados e o 7 são os não arquivados, né? Mas aqui é uma razão, é uma proporção, né? Então, vai ser um número proporcional a esse, em que em cima vai ser múltiplo de 2, embaixo vai ser múltiplo de 7. Tá? Aí, como que a gente vai descobrir? Então, aqui já vamos descobrir já qual que é essa proporção aqui, né? Eu tenho um total de processos de 126. Eu tenho 2 partes arquivadas para 7 partes não arquivadas, ou seja, eu tenho um total de 9 partes, né? Se eu somar o 2 mais o 7, é igual a 9, tá? Então, eu tenho 9 partes aqui, ou seja, esse número aqui, ele vai ter que ser um múltiplo de 9, tá? Então, eu vou pegar esse número aqui, eu vou dividir ele por 9 para eu descobrir quanto vale cada parte. Depois eu venho aqui e faço a multiplicação. Vou descobrir aqui quanto vale cada parte. E aqui em cima eu faço uma multiplicação vezes 2 para descobrir 2 partes. E uma multiplicação vezes 7 para descobrir 7 partes daqui, tá? Então, fazendo essa divisão aqui primeiro, 126 dividido por 9, eu vou achar aqui que cada parte equivale a 14 processos, tá? Então, agora aqui eu tinha uma proporção, agora eu consigo chegar nos valores exatos, né? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? 2 vezes 14, né? Ou seja, aqui em cima eu vou ter 28. Opa. E aqui embaixo também, ó, 7 vezes 14. Cada parte vale 14, eu tenho 7 partes, que vai me dar 98. Tá? Então, agora eu sei a quantidade exata, ó. Não arquivados foram 98 e arquivados foram 28. Isso a gente está falando do primeiro dia. Beleza. Agora vamos passar aqui para o segundo dia. Na manhã do segundo dia de trabalho, mais alguns processos foram arquivados, de modo que a razão citada passou a ser 2/5. Tá? Então, agora aqui, ó, a gente está no segundo dia. E essa razão aqui agora ela é de 2/5. Vou colocando uma cor diferente aqui para não confundir com a linha de cima. 2/5, né? Mesma coisa, 2/5 são arquivados, 2 é arquivados e o de baixo, que é o 5, são os não arquivados. Só que agora esse total aqui, ó, ele é de 7, tá? Ou seja, eu tenho que dividir essa quantidade aqui por 7. Então, eu vou pegar aqui o 126, dividido por 7,
vai dar 126 dividido por 7. Não, por que não por 98? Sendo que eu já arquivei os 28. É isso que eu não lembrei, consegui entender. Por que por 26, 126, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Na manhã do dia seguinte, trabalho, mais alguns processos foram arquivados, de modo que a razão citada passou a ser 2/5. Porque os arquivados mais os não arquivados continuam sendo 126. Porque aqui ele ainda está falando daquela razão citada. Ele falou que a razão era de 2/7 e passou para 2/5. Só que ele ainda está se referindo ao total de processos que ele tinha. Você não mudou a quantidade de processos ainda. Então você ainda vai precisar continuar utilizando o total de processos e não só os que ainda não foram arquivados. Tá bom. Então aqui exige essa interpretação aí, mas poderia confundir mesmo em fazer só com os não arquivados, né? Só com os 98. Aqui, ó, fazendo essa divisãozinha aqui, deu quanto? Deu 18. 18. Ou seja, agora cada parte vale 18, né? Eu tenho duas partes em cima, ou seja, em cima eu vou fazer 2 vezes 18, que vai ser igual... Deixa eu tirar aqui, tá muito junto. Então, em cima aqui, 2 vezes 18 vai me dar 36. Embaixo, 5 vezes 18 e vai dar 90. Então, é 90 arquivados no segundo dia e 36 arquivados no segundo dia e 90 não arquivados no segundo dia. Aí, o que ele pede no exercício? O número de processos arquivados na manhã do segundo dia de trabalho foi... Número de processos arquivados. Então, a gente teve 28 no primeiro dia e 36 no segundo dia. Então, no primeiro dia você arquivou 28, no segundo dia você arquivou 36, né? Então, aqui qual que foi a diferença do primeiro dia para o segundo dia? 36 menos 28 dá 8. Então, aqui é a letra B, 8. Eu não tentei fazer esse direto pelo 98 se daria certo. O que é a diferença? Não dá certo, por isso que eu tô falando. Não dá certo? 98. Mas você tá tirando a diferença só por causa da proporção, é isso? Primeiro você tem uma proporção, então você tem que ver quantos você arquivou quando você tinha aquela proporção, depois você mudou a proporção, então você vai ter uma quantidade diferente de processos arquivados, né? E aí ele quer saber qual que foi a quantidade só do segundo dia, né? Então você tem que achar a diferença do primeiro do segundo dia. Tá. Certo. Daria para pensar também que poderia se fazer com 98, né? Pode confundir um pouco mesmo. Se você for fazer só com o restante dos que já foram arquivados, dos que faltam arquivar. Eu não tentei fazer para ver se dá certo, mas eu acho que não daria certo também, né? A 13. A 13, qual resposta aí vocês chegaram? Eu cheguei na letra D, mas essa realmente está bem complexa, assim. Eu cheguei na E. O meu problema foi os segundos para minutos, os minutos para horas de novo. Foi isso daí, porque eu tive que deu transformar... quebrado, eu fiquei meio quebrado em dúvida. Falei, será que tá certo isso aí? Aí fui fazendo e foi... Mas eu acho que você certo. tá No final, certo. acho que a minha deu a correta é aí. A minha deu a a correta é aí. Mas eu cheguei na D. Uma pegadinha de atenção aí que eu caí. É na máquina A com a máquina B, né? Que a máquina A começa primeiro, né? Eu peguei nessa
Aí você tem que somar o tempo no final. Tá tendo bastante exercício assim, viu? Eu tenho observado. A Vunesp está com esse padrão de cobrar exercício desse tipo. De máquinas que começam ou é máquina, ou às vezes é trabalhador. Um trabalhador começou a fazer o serviço, depois contratou mais 3 no meio do caminho, que é a mesma coisa que a máquina. Uma máquina começa sozinha, depois junta com a outra e vai as duas trabalhando em paralelo, né? Tem que lembrar de somar no final. Né? Tem que lembrar de somar no final, que é uma das pegadinhas que tem. E aqui nesse exercício também eu tinha feito, eu fiz por um caminho que também deu número quebrado, mas aí eu vou fazer por outro caminho aqui que depois eu consegui fazer sem dar esses números quebrados aí, que o Hendrick falou que encontrou. Ó, uma gráfica precisa imprimir um lote de 5.000 folhetos. E para isso iniciou o trabalho utilizando somente a máquina A, que imprime 6 folhetos em 20 segundos. Máquina A, 6 folhetos, 20 segundos, tá? Então, vamos começar a anotar essa parte aqui. Então, eu tenho um lote de 500.000 folhetos para fazer. Aí eu tenho a máquina A. A máquina A, ela faz 6 folhetos a cada 20 segundos. Beleza. Agora vamos continuar aqui, ó. Após essa máquina trabalhar sozinha e sem interrupção por 25 minutos. Então, vamos parar aqui, já vamos fazer aqui. Ela fez uma quantidade de folhetos dentro de 25 minutos, né? Então, primeira coisa, eu vou converter esses 25 minutos para segundos. Foi isso que eu fiz. Então, deixa eu ver aqui. 25 vezes 60 vai dar 1.500, né? Então, 25 minutos é igual a 1.500 segundos. Aí eu pego esse 1.500 segundos e divido em 20 segundos, que é a quantidade aqui que ela produz. Dá 75. Dividido por 20 é igual a 65. 75. 75? Isso. 75. Tá. Então, aqui quer dizer que ela produz 75 folhetos. Oi? Vezes 6, né? Segundo. Calma aí, 1.500 segundos, dividido por 20 segundos. Ah, tá, ela tem um ciclo de 75 vezes 6. Eu dividi por 6. Aí eu cheguei em 12,5 segundos. Foi aí a minha confusão. Não. Esse 75 aqui significa a quantidade de ciclos que ela vai fazer de 20 segundos dentro desse período total de 1.500 segundos, né? O que vai e a dar cada 450 ciclo folhetos, desse, né? cada ciclo desse ela faz 6 folhas. Então, se ela vai fazer 75 ciclos fazendo 6 folhas, ela vai fazer no total 450 folhetos. Né? Tá. Então, ela trabalhou por 25 minutos. É que como o enunciado pede em horas e minutos... Ah, mas é minutos, eu não achei que fosse necessário essa soma dos folhetos, essa multiplicação dos folhetos, entendeu? Uhum. Então, aqui, ó, em 25 minutos, ela fez 450 folhetos, né? Ou seja, dos 1.500 que ela precisa fazer, que é o objetivo final, ela fez 450, então faltam mais... Faltam 4.550. 4.550. Beleza. Aí agora a gente vai ver a capacidade. Agora a gente vai. Vamos voltar para o enunciado aqui. A máquina B também começou a imprimir esses mesmos folhetos, trabalhando junto com a máquina A, que não parou de trabalhar. Sabendo que ambas as máquinas trabalham sempre sem interrupções e que a máquina B imprime 8 folhetos em 15 segundos, o tempo total gasto na impressão deste lote foi de... Então, agora a gente vai ver essa máquina B aqui. Então, ó, aqui ela fala a produção dela. 8 folhetos em 15 segundos. Vamos anotar isso daqui também. Máquina B.
faz 8 em 15. 8 folhetos em 15 segundos. Beleza. Bom, a gente sabe aqui, eu fiz por esse caminho aqui, ó. Eu sei aqui que 25 minutos eu faço 450 folhetos com a máquina A. Então, eu quero ver se em 25 minutos quantos folhetos eu vou fazer com a máquina B. Tá? Então, eu fui por esse caminho aqui. 25 eu segundos. fiz 15 vezes 8, aí eu cheguei a 120. Aí depois eu dividi 120 por 60, que vai estar em horas, igual o pede enunciado. Aí dá 2 horas. Aí eu somei as 2 horas com meus 12 segundos. Não. Aí eu cheguei na D, Você mas pulou foi uma etapa aí. totalmente... Você pulou. Uhum. Ó, com a máquina B, a gente tem lá 1.500 segundos dentro de 25 minutos. Se eu pegar esse 1.500 segundos e dividir por 1.500 segundos, que é o tempo total, vamos dizer assim, né, que eu estou procurando dentro dos 25 minutos. Então, são 1.500 segundos, e eu divido pelo ciclo da máquina B, que é 15 segundos. Essa etapa que você está pulando aqui. Então, você não está chegando ainda, você não está descobrindo quantos ciclos ela vai fazer em 25 minutos. Aqui, se a gente dividir 1.500 por 15, 1.500 dividido por 15, a gente vai chegar em 100. Então, eu vou ter 100 ciclos. Em cada ciclo eu faço 8 folhas. Então, vezes 8 folhetos, 800. vou chegar em 800 folhetos a cada 25 minutos. Tá? A cada 25 minutos. Tá? Então, agora eu tenho que... 800 folhetos, 25, 450 folhetos da máquina A. Então, agora eu vou converter essa quantidade aqui. Deixa eu passar limpo aqui, ó. Vou colocar esses valores aqui, que eu descobri aqui, em um outro campo aqui. Então, a minha máquina A, em 25 minutos, faz 450 folhetos. Máquina B, nos mesmos 25 minutos, faz 800 folhetos. Aí aqui, para mim, ficou mais fácil eu descobrir agora quantos folhetos ela faz por minuto. Tá? Se eu dividir o 450 por 25, eu faço 450 folhetos em 25 minutos, ou seja, em 1 minuto eu vou fazer 18 folhetos. É a mesma coisa eu fiz aqui embaixo. Se eu faço 800 folhetos em 25 minutos, em 1 minuto eu vou ter feito 32 folhetos. Ou seja, se eu somar agora isso daqui, as duas máquinas juntas dão 10, 3, 4, 5, 50. As duas máquinas juntas, ou seja, A mais B, a máquina A mais B, é igual a 50 folhetos por minuto. Agora eu cheguei numa razão boa aqui, ó, no valor bom. Eu preciso mais 450 folhetos, né? Então, agora eu divido 450 folhetos por 50 folhetos, eu vou descobrir quantos minutos me faltam. 4.550 folhetos dividido por 50 folhetos por minuto, eu vou chegar em 91 minutos. Ou seja, para eu fazer 4.550 folhetos, eu vou gastar 91 minutos utilizando as duas máquinas. Mais os 25 minutos que eu tenho aqui para fazer os 4.500 folhetos iniciais, mais 25 minutos aqui. Vou ter 6, 11. 111 minutos. Que vai dar quase 2 horas. 2 horas menos 4. 1 hora e 56. 1 hora e 56 minutos. É a resposta final. E por aí. 1 hora e 56. Felipe, Oi. posso compartilhar o jeito que eu cheguei? Uhum.
Pode Porque normalmente quando é comparação de duas máquinas, dá para usar MMC também, né? Eu pensei em fazer por MMC também, mas aí eu acabei que eu tentei por esse caminho e fui até o final, nem voltei para fazer por MMC. Mas eu imaginei que também daria para fazer, né? Como é que você Porque, fez? assim, se uma trabalha em 20 segundos e a outra em 15, esse MMC é 60, que é 1 minuto. Então, tipo, 20 vezes 3 dá 60, dá 6 folhas vezes 3, 18. 15 vezes 4, 60, 8 folhas vezes 4, 32. Aí, a partir daí, é a mesma coisa que você fez. Daria para fazer por MMC também. Uhum. Eu fiz que nem ele. Uhum. É isso aí, as duas formas estão perfeitas, corretas. Se tiver uma terceira forma, se chegar nesse resultado, para mim está correto. Uhum. É bom que a gente vai descobrindo várias ferramentas para fazer. Vários jeitos de fazer. Porque às vezes 14. cada um fica com uma forma, né? A forma de que alguém possa deixar mais fácil. Sim. Para 14, então. Jorge e Rui são 2 técnicos em transcrições e juntos transcrevem 40 documentos por dia. Então aqui, provavelmente a gente vai colocar aqui Jorge mais Rui igual a 40. Sabendo que o número de documentos transcritos por Jorge foi igual a 2/3, ou seja, Jorge é igual a 2/3 do número de transcritos por Rui. Não, peraí. 2/3 do número de documentos transcritos por Rui. Então, o número de documentos que o Rui transcreveu a mais que Jorge foi de... então o Jorge, ele fez um número... foi igual a 2/3 do que Rui fez. Tá? Então, a gente tem uma quantidade do Rui que a gente não sabe. Então, não sabe é X. E aí a gente sabe que o valor do Jorge é 2/3 do Rui, ou seja, 2/3 do X. Então, o Jorge vai ser 2/3 de X. Então, basicamente, está tudo aqui que a gente vai precisar. A gente já tem uma equação aqui em cima e a gente tem uma equação aqui embaixo. Então, vamos fazer elas agora. Vou colocar elas aqui. Ó. J mais R é igual a 40. J é igual a 2/3 de X. Aí, o que eu faço aqui? J mais R é igual a 40. Eu vou passar o R para o lado de lá. Então, vai ficar J é igual a 40 mais R, ou R mais 40, tá? 40 mais R. J é igual a 40 mais R. E aí agora eu substituo esse J aqui. Esse J aqui, que é o 40 mais R, aqui na... 40 mais R. Peraí. J é igual a 40 mais R. Jorge, 2/3 de X. J igual a 40. 2/3 de X mais X igual a 40. Agora eu vou substituir o valor do J aqui na equação de baixo. Então vai dar 40. Não, cara, eu tô fazendo o contrário. Aqui, ó, já tem o J aqui. O valor do J é 2/3 de X. Esse é que eu vou colocar aqui. Tá lá em cima. Reescrever lá em cima onde está o J, eu vou colocar o 2/3 de X. Mais R. É igual a 40. O R aqui eu chamei de X. Então, deixa eu colocar X aqui também.
E aqui, ó, eu tenho uma soma de frações. Dois terços de x mais x, aqui vai dar 3 embaixo. Três dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Calma aí que eu tô errando aqui na soma de fração. Dois terços de x mais x sobre 1 é igual a 40. Aqui o múltiplo comum é 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 2, 2. 2x. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes x, 3x. Igual a 4. Aí. 5x sobre 3 é igual a 4. Aí eu passo 3 para lá multiplicando. 5x é igual a 3 vezes 4, 12. Oh, 4 não, porque eu coloquei 4. Esqueci de um zero aqui, né? E aqui eu divido 120 por 5, x é igual a 40. 40. Eu tô tirando um número muito louco aqui hoje. 24. Deixa eu ver se eu não pulei mais nada. 2x sobre 3 mais x é igual a 40. Aqui eu faço a soma. Deu 5x sobre 3 igual a 40. Passo 3 multiplicando 40 dá 120. 5x divide 120, x é igual a 24. Isso. Então agora, o que é esse x aqui que a gente achou? O x é esse x aqui, ó. É o valor do Rui, né? Então, o Rui transcreveu 24 documentos. O Jorge, então, ele vai ter feito, para chegar no 40, 16, né? 16, 10, 1, 4, isso. Então, o Jorge vai ter feito 16 documentos. O que a pergunta pede? Então, o número de documentos que o Rui transcreveu a mais do que Jorge. Então, o Rui transcreveu 24, o Jorge fez 16, então tira a diferença aqui. 480. 8 documentos a mais. 8, letra D. Essa resposta aí que vocês chegaram também? Isso mesmo. Sim, mas não fiz essa conta louca que você fez. Não, aqui eu errei Como é que você fez? Eu fiz assim, eu fiz igual a ele. Não, a conta ela é simples. Eu que errei aqui na hora de somar as frações, mas depende. Se você não conseguir fazer por essas frações aqui, ó, como aqui nessas provas que a gente trabalha com as respostas aqui, que a gente tem as opções, dá para você testar também, né? Esse é um jeito de chegar também. Eu transformei a fração em número inteiro. O 2/3 eu transformei em 0,66. Entendeu? Aí o x mais y é igual a 40, fiz a equaçãozinha. Deu 24 também. Deu? Outro jeito também. E vamos para a última aqui de matemática. A tabela mostra o número... Qual essa daí é tranquila, né? Ou foi difícil? Qual a resposta vocês acharam aqui? A. Também, tranquilinho. Tranquila, né? A tabela mostra o número de funcionários que trabalha cada um dos 4 setores da empresa. Essa empresa criou um setor E. Né? Criou um setor E aqui, para o qual foram contratados determinado número de novos funcionários, né? Não falou os funcionários. Após essas contratações, a média aritmética do número de funcionários desse
desses 5 setores ficou 2 unidades menor do que a média aritmética dos 4 setores iniciais. Então, a gente vai ter que saber qual que era a média aritmética inicial, né? Então, a média inicial era 16 mais 21 mais 18 mais 9, dividido por 4, que é a quantidade de valores que a gente tem. Então, essa média inicial, fazendo essa continha aí, a gente chega no 16. Aí, o que ele fala? Ó, após a contratação, a média aritmética desses 5 setores ficou 2 unidades menor, né? Ou seja, a média ficou 2 unidades menor que 16, ou seja, a nova média, então a média atual é igual a 16 menos 2, que é igual a 14. Vamos fazer de novo agora a fórmula de média. Só que aqui, ó, em vez da gente colocar a média, a gente já tem o valor da média, que é 14. Então, é 14, que é a média, mais a soma de todo mundo lá, né? 16 mais 21 mais 18 mais 9, mais o novo quantidade de funcionários X aqui. Tudo isso dividido por 5, que é a quantidade de valores que a gente tem. 14 é igual aqui, eu já achei já na conta anterior, né? Que tinha dado 64 aí para quem fez as continhas. 64 mais x dividido por 5. Passo 5 para cá multiplicando. 5 vezes 14 vai dar 70. 70 é igual a 64 mais x. Passo 64 para cá. 70 menos 64 é igual a x. X é igual a 8. A 6. A 6, letra A. Tranquila, né? Rapidinho essa. Alguma dúvida? Vamos fazer então essas de informática aqui também. Vamos. Um usuário, essa daqui é uma questão de Windows. Um usuário do Windows 10, em sua configuração padrão, possui 2 pastas em seu computador. A pasta 1 contém os arquivos A, B, A.txt, B.docx e C.xlsx. Né? Então, aqui ele tem uma pasta que chama 1. Ele tem uma segunda pasta que chama 2. Na pasta 1, ele tem os documentos que chama ABC. A, B, C. Primeiro, qual a alternativa que vocês foram nessa? Quem respondeu essa daí? B. B? B, 5. B também. CXLSX. Então, eu tenho esses documentos aqui na pasta 1. Não, copiei errado, copiei da linha de baixo. É TXT. É o A.txt. Pasta 1 aqui, ó. O B.docx e o CXLS. E na pasta 2, eu vou ter o ADOC, BTXT. ADOC, BTXT e o CXLSX. Beleza. Usuário acessou a pasta 1, essa daqui, selecionou os arquivos A e X, selecionou o A e o C, pressionou Ctrl X, que é o comando de recortar. Em seguida, ele foi para a pasta 2. Opa, peraí. E pressionou o Ctrl V, que é colar. Ainda na pasta 2, o usuário selecionou todos os arquivos e deu Ctrl C, depois voltou para a pasta 1 e deu Ctrl V. Então vamos parar aqui, ó. Primeira parte aqui, ó. Ele foi na pasta 2 e deu um Ctrl V. Aí, quantos arquivos agora aqui moveram aqui, que ele recortou e conseguiu colar para a pasta 2? Ele estava com o A e ser recortado. Qual?
Quantos? Qual que é a pergunta de novo? Agora você confundiu. Primeiro movimento? Ele recortou, ele está lá na pasta 1. A gente está fazendo primeiro o movimento do usuário. Ele está na pasta 1, ele recortou o A e o C. Ah, tá. Só E aí moveu ele foi... o ATXT. E o C, por que não? Ah, porque você tem o mesmo nome e ele não falou se clicou em alguma caixinha para aceitar cópia, essas coisas. Ah, ele fala aqui, ó, ele dá uma mensagem aqui, ó. Considerando todas as operações foram executadas com sucesso, confirmando as ações em caso de mensagens. Ah, então é substituir, daí que você cola o igual, então ele substitui, então. E cria uma cópia. Ele cria uma cópia? Mas aí se ele criar... Mas aí se ele criar uma cópia, a nossa resposta é errada. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Teria que fazer esse teste numa pasta, né? Para ver como é que é. Vamos, ó, vou compartilhar aqui minha janela aqui. Deixa eu ver se eu tô com uma janela aberta aqui. Vocês estão conseguindo ver a janelinha aí do lado, né? Então. Então, aqui, ó, eu estou nessa pasta aqui, ó, documentos. Vamos supor que eu estou na pasta documentos, que é a 1, e eu vou levar para passar na pasta downloads, que é a 1, e vou levar para a pasta documentos, que é a 2. Vamos supor aqui, ó, tem um documento aqui que chama 01, né? E lá na pasta documentos eu tenho um documento aqui que também chama 01, e é o mesmo formato, tá? Então, a gente está replicando como fosse esse arquivo C aqui. Então, vamos ver aqui o que ele vai dar. Então, eu vou aqui na pasta Downloads, vou dar um Ctrl X, vou na pasta Documentos, dar um Ctrl V. Substituir. Substituir o arquivo no destino. Então, o que essa substituição faz? Eu estou tirando aquele arquivo lá da pasta 1 e estou mantendo ele só na pasta 2. Uhum. Ó, então, aqui, se eu confirmar, porque aqui ele falou que ele confirmou as ações, né? Se ele tivesse falado que ele cancelou alguma ação, seria ignorar. Como ele fala que ele confirmou as ações, ele substituiu. Então, ó, substituindo aqui na pasta 2 ele ficou o arquivo 1, e ó, na pasta 1 não tem mais o arquivo 1. Uhum. Tá? Então, isso é importante para a continuação da resposta. Ixi, agora como vou... Espera aqui que eu tenho que voltar aqui para a apresentação. Tela sem fio. Ou seja, aqui na pasta 2, ele tem um arquivo C, e o da pasta 1 ele apagou. Não tem mais esse arquivo C aqui na pasta 1. E o arquivo A, ele saiu, né? Ele saiu daqui, moveu. Opa. Arquivo A. Moveu tudo aqui para pasta 2. Aí vamos aqui para a segunda ação. Ainda na pasta 2, o usuário selecionou todos os arquivos e deu um Ctrl C. Então, ele tinha 4 arquivos aqui, ele deu um Ctrl C, que é copiar. Ele voltou para a pasta 1 e deu um Ctrl V de colar. E aí ele pergunta quantos arquivos vai ficar na pasta 1. Né? Então, agora eu vou colar esses 4 arquivos aqui na pasta 1. Vai dar algum erro? Vai cancelar? Vai os 4? Vai todo mundo, nome diferente, extensão diferente. O único aqui que poderia dar o erro aqui é o que tem o nome B, mas são extensões diferentes, né? Ou seja, vai os 4 arquivos para a pasta A, a pasta 1. Ou seja, aqui no final das contas, a pasta 1 vai acabar com 5 arquivos. Uhum. Então, resposta à letra B. Eu falo, as provas da VUNESP é bem operacional, não adianta a gente se matar muito na teoria, tem que ter a teoria, mas para a VUNESP fazer as questões é a melhor coisa em informática, principalmente. Sim, verdade. Agora, próxima questão. Um usuário do Word 16, em sua configuração padrão, criou um documento vazio e realizou as seguintes ações nessa ordem.
Clicou com o botão principal do mouse no ícone negrito. Digitou câmera. Pressionou Enter. Clicou com o botão do mouse no ícone itálico. Digitou municipal. Pressionou Enter. Clicou com o botão do mouse no ícone sublinhado. Digitou D. Pressionou Enter. Clicou no ícone negrito. Digitou Campinas. No final das ações descritas, o número de palavras em negrito é igual a... Qual a resposta? 3. 3. Quem mais? Mais alguém fez? Se alguém estiver falando, tá mudo. É 3 mesmo. É 3, né? Tranquilo essa ideia para todo mundo? Preciso nem fazer lá no Word, não, né? Pra gente saber. Então é 3 mesmo. Uhum. É o que eu falo. Ó, esses negócios aqui de formatação, o jeito que eu aprendi, o jeito que eu consegui decorar, imaginando que é uma luz, é um interruptor. Na hora que você aperta, tá ligado. Então aqui, ó, você digitou câmera, ele estava ligado. Você digitou municipal, ele estava ligado, porque ele está apertando o negrito. O negrito continuou ligado. Enquanto eu não apertar ele de novo, ele não desliga. Digitei D, ele está ligado ainda. Na hora que eu aperto de novo, que eu vou desligar. Ou seja, são 3 palavras que ficou em negrito. Na hora que eu apertei, eu desliguei. Aí digitou uma palavra sem o negrito. A 18, vamos passar, porque é fórmula de Excel, não vai ter. 19. Um usuário... 9 é pro peão e não embora triste. Essa é o básico do básico, né? Mas quem não viu esse assunto pode ser que não saiba. Mas é bem fácil. Verdade. Um usuário, para navegar em páginas pela internet, deseja ter segurança. O primeiro indicador de segurança é fazer o uso de protocolo seguro. Assinale a alternativa que apresenta um padrão de URL que indica o uso de protocolo seguro para navegação em páginas na internet. Então, qual foi que vocês colocaram aí? A SHTTP daria uma confusão, né? Eu nunca vi. Poderia ser... O FTP, ele é um protocolo também. É letra A, né? Letra A, né? A resposta aqui é a letra A. Esse SHTP, ele quis confundir, né? Para dificultar um pouquinho, tirar o S aqui de trás do HTTPS. Jogou para frente. Mesma coisa ele fez com o FTP, mas o FTP ele é um protocolo de e-mail, tá? Então você vai ouvir falar de FTP em e-mail. O HTTP era como era antigamente, né? Aí, agora com o aperfeiçoamento, surgiu o HTTPS, que é o S já indica aí que é um protocolo mais, uma segurança a mais, tá? Outra forma que tem também, não sei se vocês já viram, mas é aquele cadeadinho que tem do lado ali na barra, onde você coloca o endereço, né? Ali onde aparece o HTTPS. Tem alguém que está meio perdido com o que eu estou falando? Se precisar, mostra aqui no navegador o que é. Então, ali na barra, ali onde aparece... Tranquilo? Tá. Então, aí ele pode falar também que uma forma aí de identificar se o site é seguro, né? O site aqui ele está falando ali, está indicando como uma URL. Quando ele fala URL aí, você pode fazer uma referência aí com o site também. Ter o cadeadinho do lado também, né? É uma forma de segurança aí, indicar que o site é seguro. E última questão, né? Questão de e-mail, como sempre aí, cai bastante. Ari enviou e-mail por Gmail, por meio do Gmail, em sua configuração padrão, com os seguintes campos: de Maria para João, com cópia para Adalberto, com cópia oculta para Joaquim. Tanto Joaquim quanto João receberam o e-mail de Maria, escolheram a opção responder a todos. Não alteraram o destinatário da mensagem preparada e enviaram suas respostas. Considerando que os 3 e-mails foram enviados e recebidos com sucesso pelos participantes, após os 3 envios descritos, o número de e-mails recebidos por João, Adalberto e Joaquim são, respectivamente... O que vocês colocaram aí? D.
D de dado. D de dado. E aí, mais alguém? Foi na D também todo mundo? Ou alguém foi em alguma outra resposta? O pessoal tem vergonha de falar, gente? Não deixar ele falar sozinho, não, gente. Quem Não, responde? pô, eu não fiz informática mesmo. Não Fiz fez? português e matemática. Só. Por isso que eu... Depois daquelas aulas eu falei, eu vou fazer, porque matemática vai ser rápido, né? É, só sendo questões. Eu também só fiz matemática. Ó, então vamos lá. Maria que mandou o Eu primeiro sempre e-mail. respondo nos 45 do segundo tempo. Maria mandou e-mail para João, Adalberto e Joaquim. Então, ó, depois dos três, a Maria mandou e-mail, aí depois o João e o Joaquim também mandaram e-mail, né? Por isso que ele fala aqui dos 3 e-mails. O número de e-mails recebidos por João e Adalberto e Joaquim. Então, o João, eles querem saber quantos João, Adalberto e Joaquim receberam. Então, primeiro, eles receberam da Maria, né? Então, todos receberam da Maria. Aí o João, ele respondeu a todos. O João respondendo a todos, quem vai receber? A Maria vai receber, o Adalberto vai receber, só que a Maria não está aqui nessa lista, então ignora. O Adalberto vai receber, então vamos colocar aqui que o Adalberto recebeu do João. E o Joaquim vai receber? O Joaquim não recebe, porque ele está em cópia oculta. Só quem sabia que o Joaquim estava aqui era a Maria, que era destinatário. Tá? Então, o Joaquim não recebe do João. Aí depois vem o Joaquim respondendo a todos. O Joaquim respondendo a todos, a destinatária recebe, a Maria recebe, o João recebe e o Adalberto recebe também. Ou seja, o João recebeu do Joaquim e o Adalberto recebeu do Joaquim. Ou seja, 3 e-mails, não, 2 e-mails em cima, 2, 3 e 1. 2, 3 e 1, letra D. Tá? Tem alguma dúvida aqui de por que um está recebendo, o outro não? Isso daqui é questão certa na prova, não pode ir com essa dúvida, que é uma questão perdida, se não for. A pegadinha é que quando o Joaquim responde a todos, ele é descoberto, todos veem ele, né? Quando ele só responde a Maria, daí só a Maria vem. Quem está em cópia oculta lá, ele vai ficar oculto se ele ficar quietinho, só o destinatário que sabe. Agora, se ele resolver abrir a boca, todo mundo sabe que ele está lá. Então, o gabarito dessa é a letra D. Tá? Beleza? Mais uma provinha finalizada, gente. Beleza. Obrigada, Felipe. Falou? Bom demais. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigada, boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Amém, tchau.